Frente J1, segundo. Nossa, é o carro novo. Tudo aí, mano. Quem passou pela bilheteria, olha isso, papelzinho branco, complemento de passagem, para o seu carro e sua poltrona. Lembrando a todos que todos têm o seu lugar assegurado. Vamos embarcar com calma, tranquilidade, olhem o seu pé e hoje foi a sua noite. As pessoas devem seguir a orientação dos seus dias.